Vamos lá, pessoal, ó. Primeira coisa que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo é essa foto que você tá vendo, ok? Do Trump e o J.D. Vance, certo? Se você não é, ok, uma pessoa a favor, ok, dos conceitos conservadores, da direita, se você é uma pessoa que tá assistindo esse vídeo agora e é de esquerda, por exemplo, eu vou te trazer aqui a realidade nua e crua, ok? Nua e crua de quem são essas duas pessoas que você está vendo aqui do lado do, ok? Dessa foto aqui, desse fundo desse vídeo que eu tô colocando aqui pra você, ok? O Trump, ok? A gente tá vendo. O good cop, o bom policial. Olha o sorriso amarelo do Trump, ok? Um sorriso forçado. Aí você pega o J.D. Vance, que tá ao lado dele, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. Esse é o policial mau. Esse é o cara que todo e qualquer regime ditatorial, ou qualquer regime de esquerda, ou qualquer pessoa que tenha similaridade, ou qualquer pessoa que mande o seu vice-presidente, assim como o futuro ex-presidente desse Brasil mandou o Alckmin, ok? Lembra aquele evento que tem uma foto, né, de todos os ayatolás ali, inclusive que Israel até eliminou todos, né, e tava sobrando só o Alckmin? Então, Lula é esse cara. O Lula é o cara que apoiava, né, por exemplo, o ex-líder da Venezuela, que hoje tá sendo julgado em Nova York. Então, assim, o J.D. Vance, ele é aquele cara que é totalmente averso, né? Se você acha, por exemplo, o Marco Rubio, ele é aquele cara que veio da dor, né? Que fugiu com a família do regime de Fidel Castro, ok? Que foi para os Estados Unidos e hoje é secretário-geral do Trump, certo? E é um cara totalmente averso a qualquer ditadura esquerdista dentro da América. O J.D. Vance é pior que ele, certo? Para você ter uma ideia, quando o Trump chegou a ameaçar o Brasil de taxar 40%, né? Todos os produtos brasileiros e tudo mais, o J.D. Vance era o primeiro a assinar aquilo ali, né? Na verdade, foi o J.D. Vance que assinou isso. Então, assim, pessoal, só para você ter uma ideia, o está lá forçado, ok? Ele está lá forçado. O futuro ex-presidente está lá, só para você ter uma noção, ele está lá justamente porque a corda apertou no pescoço dele, tá? E a corda apertou no pescoço dele justamente porque os donos daquela empresa de carne, certo? Que a gente sabe que tem uma atuação, eles são responsáveis pela distribuição de 17,1% da carne americana. Só que, de acordo com as investigações americanas, isso meio que tem algo ilícito por trás, né, de toda essa estrutura. E o Trump, obviamente, começou a perseguir isso, né? E os irmãos Batista vendo isso, né, obviamente, vai lá e conversa com o Trump, né? E dá um jeito nisso. Então, assim, pessoal, se você for analisar o jogo corporal, né, de toda essa reunião, as expressões e tudo mais, já é algo que você fala assim, você tá analisando as expressões, então isso não faz muito sentido. Não, faz muito sentido. A gente viu que ali, nesse salão oval que o Lula tava e que não deixou ser televisionado, essa conversa de 3 horas, meu amigo, o Trump colocou ele na parede. Tá? Essa é a realidade nua e crua. Não fica achando que o Lula foi lá, não fica achando que tá todo mundo amiguinho do Lula. E ainda no final, né, depois disso, o Trump deu uma entrevista pra ele ali fora, dizendo aqui, este cara, o presidente do Brasil, é um cara inteligente. Óbvio que ele falou isso, que é um cara inteligente. Porque ele viu, né? O Trump tá falando assim, esse é um cara inteligente. Ele tá entendendo como jogar o jogo, ok? E atender todas as demandas que eu preciso. Então, assim, o Trump, ele é o cara, ele é o político negociador, ok? E do lado dele, meu amigo, tem só os caras querendo, assim, estraçalhar qualquer tipo de liderança que tenha, né, algum laço voltado para a esquerda, algum laço voltado para uma questão ditatorial, algum laço voltado para, né, algum apoio a essas organizações, né, de comércio de substâncias ilícitas, que nem a gente tem aqui no Brasil, ok, pessoal? Então, assim, só para você ter uma ideia, tá? Não se engane, não se engane. Eu tô te trazendo a realidade nua e crua, não se engane. Ele foi limado, tá? Esse senhor aqui de estatura baixa, que está do lado do Trump, ok? Dando esse sorrisinho. Ele foi limado nessa reunião. Limado. Ele voltou, ele já chegou aqui no Brasil, ele voltou para o Brasil, ok? Assim, extremamente, falando assim, agora o que eu vou fazer? Né, o que eu vou fazer para resolver isso? É óbvio que da entrevista, é óbvio que a coletiva que ele deu na Embaixada Brasileira, né, ele tinha horas que ele até deixava escapar ali aquela voz mole de tanto remédio que ele tava ali na cabeça dele para tentar controlar, obviamente, a mente dele, ok? Para tentar acalmar ele, o tanto de frontal que ele tava ali, dopado, porque, meu amigo, ele foi lá simplesmente para tentar resolver uma bucha que, pelo visto, não foi resolvida e ele já está vendo ali, ó. Foi o ultimato do Trump. Ele está vendo o final. A luz do final do túnel dele, do futuro ex-presidente, está apagando.
tá? Então não fique achando que o Lula tá numa posição agora superior, ok? Não fique achando, acabou. Só que o ego dele é tão grande que agora ele vai... O pior agora é quais são as atitudes que ele vai tomar, ok? Ele vai calcular, né, que ele está preso pela pressão externa, certo? E essa pressão externa agora ficou muito pior, e ao mesmo tempo ele está preso pela desaprovação do povo brasileiro. Então, meu amigo, vamos continuar aqui nesse vídeo aqui, porque eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo nisso, tá? Primeiro, eu quis começar esse vídeo aqui analisando essa foto, tá? Mas deixa o seu like agora, eu vou pedir o seu like para mais pessoas verem essa análise que eu vou fazer agora, porque eu vou te contar eu vou te contar agora, eu vou agora abrir totalmente a realidade do que tá acontecendo aqui, que às vezes as pessoas não enxergam, entendeu? Às vezes as pessoas elas ficam querendo se enganar. A gente sabe, o Trump não é nenhum super-herói do Brasil, tá? Falando para todos os lados aqui, falando para todo mundo. O Trump não é nenhum super-herói. Mas a gente tem que entender, quando os interesses estão a benefício da maioria, isso é bom para nós, no caso, a direita brasileira, certo? Os interesses estão beneficiando hoje a direita brasileira. Então, meu amigo, ponto final aqui. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixa o seu like para mais pessoas verem o que eu vou falar aqui, para mais pessoas ficarem conscientes do que está acontecendo neste exato momento, meu amigo. Então vamos lá pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Aqui a gente tá vendo, né, essa notícia da Infomoney dizendo que Lula diz sair muito satisfeito de reunião com Trump, importante para Brasil e Estados Unidos. De fato, acho que isso foi muito importante, né, e é óbvio que ele tem que dizer isso, né, porque toda a imagem dele, né, está em jogo, ok, diante dessa situação que ele está tendo que lidar. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, tá, é que essa foto aqui é justamente a imagem do jogo político que tem que ser feito, ok? A imagem do jogo político que tem que ser feito. Se você pegar o Petro da Colômbia, ele teve que ir lá, tá? Porque ele realmente é uma pessoa desprovida, né? Ele tem uma coragem muito discreta, desprovida de coragem, certo? Então ele foi lá suplicar aos pés de Trump, certo? Presidente da Colômbia, ok? Para não apertar ali, não fechar o cerco com ali todas as organizações que existem na Colômbia, que a gente sabe que faz o comércio ali de substâncias ilícitas. Então depois o Petro falou assim, eu vou fazer o que você quer e você não mexe aqui com a gente. É a mesma coisa que o Lula tá fazendo aqui. Só que no caso do Brasil, o Brasil tem uma importância econômica, uma importância mundial e uma importância estratégica para os Estados Unidos muito maior do que a Colômbia, certo? A Colômbia é mais um problema para os Estados Unidos. O Brasil é um mar de oportunidades, certo? Então, o que o Lula fez aqui, o que o futuro ex-presidente está fazendo aqui é garantir, talvez, um final de governo desprovido, né, de qualquer tipo de escândalo, desprovido de qualquer imagem negativa para ele. Então, aqui ele está finalizando e firmando o final do governo dele, certo? Então, o que acontece? Quando você analisa, né, todas essas fotos, a chegada do Lula, né, essa foto aqui é uma foto bem icônica, né, obviamente isso é literalmente para a mídia, né, e para você ver, nossa, olha ele sorrindo, dando mãos ali e tal, putz, que legal. Ok, pessoal, mas o que acontece aqui é que este homem da foto, J.D. Vance, mais o Marco Rubio, que também estava lá presente, que chegou depois, ok, na reunião, esses dois são os responsáveis por fazer o papel, né, por fazer o lado mal do Trump, ok? Por isso que o Trump tem eles ali como braço direito. Marco Rubio, secretário-geral dos Estados Unidos. J.D. Vance, vice-presidente americano, ok? Esses dois, eles são os pitbulls do Trump, ok? E foram eles que fizeram Lula ficar depois com essa cara aqui, certo? Na Embaixada Brasileira, na coletiva, ok? Que teve depois, né, da reunião dele e do Trump. Você pega esta notícia aqui do G1, ok? Dizendo que os Estados Unidos vão oferecer recompensa por informações contra frigoríficos investigados por práticas abusivas, incluindo o JBS Marfrig. Ok, ontem no dia 7, às 3 horas, ok? Ontem no dia 7/5, às 3 horas da manhã, logo antes, né, ali, algumas horas antes de ter esse encontro entre o futuro ex-presidente do Brasil e o Trump, ok, os Estados Unidos me soltam, né, esta recompensa aqui para quem denunciar essas práticas abusivas e tudo mais, querendo passar uma mensagem dizendo, nós estamos indo atrás, ok? Então vocês fiquem na de vocês, bem quietinhos, que nós estamos indo atrás, caçá-los, e nós iremos no coração. Por quê? Os Estados Unidos está sendo inteligente, porque ele entendeu que o coração do atual governo brasileiro está dentro ali de um ramo
alimentício, ok? No qual uma empresa é dominante, certo? E tem ali um apoio, né? Como se fosse aquelas costas quentes do futuro ex-presidente, certo? Então, assim, isso é meio que uma análise que a gente especula e a gente faz justamente dessa ligação que sempre existiu, né, entre essas duas pessoas, os irmãos Bastistas e o atual, né, líder do governo brasileiro, pessoal. Então, assim, os Estados Unidos entendeu o jogo, certo? E a única coisa que o Trump disse ali para o Lula naquela reunião, eu tenho certeza que foi exatamente isso. Fala, olha, você quer encerrar o seu governo da melhor maneira? Então você vai fazer isso aqui. E disse para ele tudo o que ele tinha que fazer, certo? E justamente, meu amigo, é o que vocês vão ver nos próximos dias e nos próximos meses até as eleições, tá? E não fique achando que o futuro ex-presidente vai ter alguma chance de ganhar essas eleições e tudo mais. Porque ele não vai, tá? Eu estou dizendo aqui pra você, analise, eu vou continuar aqui fazendo os meus vídeos, certo? Como eu venho fazendo, e eu vou comprovar pra vocês, eu vou fazer aqui os vídeos, ok? Continuar gravando os vídeos aqui pra vocês, e vou mostrar para vocês exatamente o que eu estou falando hoje, ok? A comprovação do que eu estou falando hoje, de como as coisas vão funcionar, certo? Esse negócio de terras raras, né? De que os Estados Unidos o Brasil vai entregar todas as riquezas e tudo mais para os Estados Unidos e tal. Meu amigo, isso é só cortina de fumaça para o que realmente está acontecendo nos bastidores, ok, pessoal? O assunto é aquele assunto muito sério, ok? Conversado olho no olho. Entende, pessoal? O olho no olho, né, pra mídia ver e tudo mais, as risadinhas, né, as etiquetas e tudo mais, isso é simplesmente pra foto. Por trás das fotos, meus amigos, o negócio fica complicadíssimo pro governo atual brasileiro, tá? Complicadíssimo. Não adianta a gente aqui ficar achando que tá na verdade não é a gente, né? Quem está vendo a realidade do jeito que ela é, quem sabe a realidade do jeito que ela é, né? Quem tem uma noção, né, exatamente do que está ali hoje nos Estados Unidos, do que tem hoje aqui no Brasil, né, em termos de governo falando, sabe que não existe relações, né, existe um embate absoluto entre essas relações, certo? A gente, você pegar o J.D. Vance, esse cara aqui, ele e o Lula já trocaram farpas, tá? O Lula foi totalmente contra, né? Quando o J.D. Vance estava ali apoiando e falando sobre alguns líderes conservadores europeus e tudo mais, né? O Lula chamando de crime, algumas condutas, algumas falas, né? Do J.D. Vance e tudo mais. E assim, meu amigo, o Trump não tem esse cara, o Trump não colocou esse cara aqui como vice-presidente de propósito, ok? Ele colocou com o objetivo de, né, atuar, ok, como um pitbull, ok? Atuar como um pitbull nessa linha de governo que o Trump tá fazendo, ok? Que é literalmente acabar com qualquer regime ditatorial ou qualquer regime de esquerda que existe aqui nas Américas, ok, pessoal? Inclusive também no mundo, né? Mas só que não é exatamente um regime de esquerda, é um regime islâmico que é contra qualquer tipo, né, de ascensão do Ocidente, né? Então é por isso que está acontecendo tudo que está acontecendo hoje, né, entre Estados Unidos e o regime islâmico lá no Estreito de Hormuz, pessoal. E aí, né, quando a gente lê essa notícia aqui, né, da Infomoney, mapa de Lula tenta reagir à imagem de pato manco com Trump, pessoal. Então assim, né, o Lula, ele já tá com a sua imagem muito desgastada. Ok, o futuro ex-presidente do Brasil, ele tá com a sua imagem já muito desgastada e meio que passando vergonha lá fora, sabe? Porque ninguém já dá mais aquele valor que ele tinha antes. Ele conseguiu enganar durante muito tempo, né? Mas hoje, já diante de todos esses escândalos que o Brasil tá passando, né? Que a gente tá vendo aí, ok, pessoal? Já não existe mais saída, ok? Eu sei que essa é uma notícia triste para a esquerda brasileira, né? Para quem apoia. Mas, pessoal, tudo tem um começo, meio e fim, ok? E agora está terminando esta era, ok? Deste governo que assombrou o país durante anos e vamos começar uma nova era, ok, pessoal? Que irá iluminar o Brasil nos próximos 20, 25 anos. E que também tem um começo, meio e fim, né? Só que quando você começa algo bom para a população, né? E tem um meio disso e um fim disso, o próximo ciclo será ainda melhor, né? Porque quando você tem uma geração inteira sendo educada da maneira correta,
né, criando eleitores educados, eleitores que valorizam e que veem, né, o que é certo, o que é errado, o próximo ciclo, com certeza, né, deve ser um ciclo muito mais próspero do que foi, né, os últimos 20 anos desse país aqui, pessoal. Então, assim, eu quero que você deixe o seu like justamente para mais pessoas entenderem essa realidade que eu trago aqui, ok? Que é de fato o que acontece nesse país e nesse mundo. Quando você vê notícias aqui como essa, por exemplo, né? Mapa de Lula tenta reagir à imagem de pato manco com Trump. Ou, como essas aqui, ó, vão oferecer recompensas por informações contra frigoríficos investigados. Por que a JBS está sendo investigada pelo governo americano? Por que será? Você acha que eles entram em alguma investigação porque não tem nada de errado ou porque existe alguma coisa de errado, né? Então é isso que eu te falo. Quando eu digo que eu vou fazer novos vídeos aqui mostrando o desenrolar dessa história, é justamente quando nós tivermos mais notícias sobre o que está acontecendo e sobre tudo que vai acontecer ainda aqui no Brasil, certo? Então, assim, ou o futuro ex-presidente desse país, o atual líder desse país aqui, vai ter que agir e vai ter que fazer todas as manobras possíveis para atender às demandas do Trump, as demandas políticas, ok? As demandas em termos de negócio, as demandas em termos, né, de comércio, as demandas em termos de economia, as demandas principalmente em termos de ideologia e em termos de liderança política desse país, ok? O Trump, ele simplesmente não quer que o futuro do Brasil seja diante de um governo com uma conduta ideológica voltada para o lado da esquerda. Porque para ele sabe que é muito mais difícil lidar com esse tipo de governo, ok? Então o que acontece? Ele quer, obviamente, pessoas, né, líderes aqui, que conversem com o tipo de governo e de liderança, né, que ele está fazendo dos Estados Unidos. Ele sabe quem serão as próximas lideranças presidenciais dos Estados Unidos, ok? E é por isso que eles estão fazendo essa limpeza agora. Ele assumiu, né? Porque sempre tem aquela pessoa que faz o trabalho sujo, ok? E essa pessoa está sendo ele. Okay? Para o próximo presidente, né, que provavelmente teremos ali um candidato como Marco Rubio, é mais provável que seja o Marco Rubio do que o J.D. Vance, né? Terá, né, ali um espaço mais limpo para poder trabalhar e trazer, obviamente, mais prosperidade para o mundo como a gente quer e tornar ali, manter ali o imperialismo americano, obviamente, que é um país muito forte, não tem como a gente descrever isso, né? Se você pegar, por exemplo, Rússia e Ucrânia, né? Obviamente que a Rússia entendeu, né, o jogo econômico, né, para ela e o lucro que essa guerra dá para a Rússia e por isso que manteve, né, essa guerra durante muitos anos, está mantendo essa guerra durante muitos anos. Mas os Estados Unidos, no caso, eles não têm essa mesma conduta porque os Estados Unidos já é um país rico, né? Então, quando ele entra para resolver. Ok? Então, quando você pega, por exemplo, hoje os Estados Unidos no Irã, os Estados Unidos mostram literalmente a sua força, né? A sua força de, em poucos meses, resolver, né, um conflito tão antigo e, né, um país onde tem ali uma estrutura de guerra forte, né? Se preparou sempre para isso, para uma guerra, né? Tem um regime ali que é pró-guerra, obviamente, tanto que sustentou, né? E sustenta, né? Diversos outros grupos, como a gente vê, né? Grupos que atacam ali o país, né? Atacam ali o território israelense. Obviamente, a gente sabe que tem o Hamas, o Hezbollah e tudo mais. E os Estados Unidos simplesmente está acabando com esse país em poucos meses. Na verdade, não com esse país, mas com o regime, né? Mas tem, obviamente, o país sofre as consequências disso, né? Então a gente vê aí a força bélica, né? E a força ali imperialista de um país que todo mundo estava dizendo que os Estados Unidos não é mais isso, os Estados Unidos não é mais aquilo. A gente sabe que a China tem a força que ela tem hoje, né? Óbvio, depois de muitos anos de muito trabalho e muito investimento, ok? Mas os Estados Unidos ainda mantém a sua hegemonia mundial. Isso não é dúvida para ninguém, os Estados Unidos está mostrando isso da melhor maneira possível ainda hoje, ok? Então, assim, se a sua preocupação hoje é se o Lula vai ficar ou não, né, no próximo governo, eu sinto lhe informar, meu amigo, mas o futuro do Brasil está nas mãos da direita, ok? Então, 2027, a gente sabe que nós teremos um novo presidente e toda essa estrutura, né, que foi montada à base, né, de escândalos, à base, né, de a gente sabe o quê, né? Toda essa estrutura atual, do governo atual, do futuro ex-presidente foi montado sob uma base de ilicitude, ok? Para não falar outra palavra que começa com co, né, e termina com são, ok? Co.ru.são, ok? Então assim, pessoal,
Eu quero deixar claro aqui para vocês, você pode comentar, pode vir com comentários negativos, ok, para esse vídeo, pode fazer o que você quiser, mas a realidade nua e crua é essa. Não adianta ficar especulando, né, sobre o que a gente vê, né, na CNN, sobre o que a gente vê nos jornalistas falando da Globo News. Não adianta. Não adianta. Ali é blá 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 para poder te segurar na frente da tela e acabou. Aqui não, aqui é o papo reto, nu e crua, a realidade nua e crua, e a resposta vem com os dias seguintes, com os meses seguintes, tá? E eu vou continuar aqui gravando e vou te mostrar nos dias e nos meses seguintes o que de fato, e te comprovar o que de fato estou falando aqui hoje. Ok, pessoal? Então eu peço mais uma vez para você deixar o seu like, ok? Se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, ok? Mais uma vez, deixe o seu like para mais pessoas verem a verdade, ok? E a verdade sempre aqui no Brasil. Pessoal, me chamo Paulo Vitor, esse aqui é o canal UPV Disse, ok? E muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Pessoal, um grande abraço.